Olá, boa noite. O É Notícia hoje tem um convidado muito especial. É o senador eleito Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele é o senador do PSL pelo Rio de Janeiro, com mais de 4 milhões de votos. Vai começar seu mandato a partir de janeiro do ano que vem. Já havia sido, hoje tem um mandato de deputado estadual aqui na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde gravamos hoje. Nós temos o prazer de ter vindo aqui ao Rio de Janeiro. Foi candidato a prefeito em 2016 do Rio e ficou em 4º lugar, mas teve uma expressiva votação, né? Seja muito bem-vindo. Aliás, nós é que estamos aqui, né, senador? Muito obrigada por nos receber. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, ao meu gabinete aqui. Um grande abraço a todos que nos assistem. O momento é de muita transformação e, por que não falar também, de muito entusiasmo por parte de todos nós, porque talvez seja a última oportunidade que nós tenhamos de fazer diferente, de fato, Amanda, e corresponder às expectativas de tantos milhões de brasileiros que estão depositando em Bolsonaro suas últimas fichas para verem um país limpo, um país sério, com pleno emprego, com segurança pública e onde realmente as instituições sejam de fato respeitadas e funcionem plenamente. Agora, seu pai foi eleito presidente, o senhor teve uma expressiva votação como senador aqui no Rio de Janeiro, foi o senador mais votado do Rio, um dos mais votados do país. Seu irmão, Eduardo Bolsonaro, foi o deputado federal mais votado do país. Carlos Bolsonaro, seu terceiro irmão também, é vereador pelo Rio de Janeiro. Então, quer dizer, mais do que o presidente eleito Jair Bolsonaro, a gente tem agora a família Bolsonaro, que já participava há muitos anos da política, mas agora alcança finalmente o centro do poder. Eu queria saber o que esse momento significa para a sua família, em particular, e para o país. Amanda, o fato de nós estarmos na política, isso ajudou muito para garantir a nossa independência dentro desse meio, que é algo fundamental. Então a gente nunca teve na mão de ninguém, a gente nunca teve no bolso de ninguém, principalmente. Então a gente teve a liberdade sempre, mantendo, né, cada um jogando numa posição, essa possibilidade de defender aquilo que a gente acredita, dar um retorno para o eleitor que nos cobra demais, né? Muitos acham a eleição do Bolsonaro é fácil, pelo contrário, nossa eleição ela é garantida todos os dias ao longo do nosso mandato. A gente é cobrado em tudo, qualquer votação, qualquer discurso que eu faça aqui tem uma cobrança, tem um retorno, é assim que tem que ser. E esse vai ser o tom do governo Não do tem seu a menor pai, dúvida, o senhor não tem a imagina? menor dúvida. Então, eu acho que apenas agora a gente está num outro patamar. Eu estou indo ao Senado Federal, o Eduardo chega com muita força na Câmara dos Deputados como o deputado mais votado da história de São Paulo, o que ao mesmo tempo dá muito orgulho para a gente, mas também dá a noção da responsabilidade que é isso aí. Mesma coisa comigo aqui, os 4 milhões, mais de 4 milhões e 300 mil votos. Então, né, nesse aspecto profissional não vai mudar tanto, a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso país, com a diferença de que agora a gente tem na presidência da República alguém com o perfil de Bolsonaro, que é tudo aquilo que a gente acredita na política, é o nosso norte nesse ambiente de trabalho, e eu tenho a convicção que além disso tudo vai ser uma grande oportunidade também de ele mostrar que não é nada daquilo que muitos durante a campanha ou um pouquinho antes da campanha, Amanda, adjetivavam o Jair. O que mais Ele é um incomoda cara, nessas críticas? Ele quando incomoda, quando alguns rótulos de racista, rótulo de fascista, de racista, de nazista, as coisas Mas não, ele fez declarações pesadas nesse sentido ao longo da carreira política. Ele não é cobrado por isso? Ele é cobrado, mas várias foram tiradas do contexto. E quando ele de alguma forma explicava melhor o que ele queria dizer, que ele não queria ofender ninguém, não tinha o mesmo espaço na mídia que aquela fala inicial, muitas vezes distorcida. Então agora ele vai ter oportunidade, não apenas com palavras, né, com os seus gestos, suas atitudes. Eu acho que as nomeações que estão acontecendo também já falam por si, vai ser um governo técnico, né, os ministros que estão chegando são pessoas do mais alto gabarito, né, então estou muito confiante que o Brasil tem tudo para dar certo. Cada vez, Amanda, a gente começa a olhar com uma lupa um pouquinho mais forte o orçamento de algumas instituições públicas, em todas as áreas, a gente fica abismado. Eu fico abismado, né, com o que eu já vi. Com o que, por exemplo? Porque o senhor faz parte desse governo de algumas empresas transição, públicas. Eu não faço parte oficialmente, eu estou lá acompanhando de perto, né, obviamente para dar minha contribuição também, mas a gente vê que o Brasil é muito mais rico do que a gente imaginava. Tem dinheiro demais, mas tem muito dinheiro. Os caras desviam mas demais. Mas caminha para o seu demais. 6º ano de déficit, né? E aí isso não é só resultado de corrupção, mas é resultado de más decisões econômicas. Não, má gestão, loteamento geral da máquina pública, geral. É um negócio assim, a gente que está na política há muito tempo se surpreende.
Então eu tenho a convicção que ajustando a casa, arrumando a casa, enxugando essa máquina, direcionando esse dinheiro para quem precisa na ponta da linha, o Brasil vai bombar, e rápido. O senhor é o filho mais velho do Jair Bolsonaro. O senhor tem 37 anos, né? Depois tem Carlos Eduardo, o Jair Renan e a mais nova é a Laura, Laurinha, né? A filha do terceiro casamento. O senhor é o 01? É assim que ele te chama? Me chamam de 01, mas eu me refiro ao meu pai como ele sendo 01. E aí, como é que fica? Fica uma mas confusão aí, em casa de 01. Aí, como eu falo, eu me refiro a ele aqui como presidente, como Jair. Tem dificuldade de não chamar de pai muitas vezes, né? Mas, enfim, a gente faz aqui uma fala sempre de muito respeito a ele, não apenas por ser o pai, né? Mas por ser uma pessoa magnífica no campo profissional. Eu, desde o primeiro, fui eleito deputado estadual aqui no Rio, a primeira vez aos 21 anos de idade. Então, como professor desse dentro de casa, ajudou muito ao meu crescimento no meio político, a saber como refutar as coisas erradas que chegavam. Então, ele é uma referência para a gente em tudo. Como é que é o Jair Bolsonaro pai? O que define a família Bolsonaro? Como é essa convivência de vocês? Amanda, eu botei um pouquinho da história dele, que eu me senti assim na vontade de compartilhar com todo mundo no livro que eu escrevi. Eu escrevi um livro contando um pouquinho da história dele, chamado Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade. E lá eu mostro como é que ele é um cara de hábitos simples. Quando você vê lá um leite moça em cima da mesa para ele jogar no pão, ele não é marketing, ele é aquilo, sabe? É o jeito dele. Tem um danoninho em cima da mesa, é aquilo ali, o café da manhã dele é daquela forma. Então você vê que ele não muda a sua essência, ele faz questão de mostrar quem ele é. Eu acho que isso foi um valor importante para o eleitor ao longo da campanha também, Amanda, que via as nossas produções, as nossas lives, por exemplo. Era a bandeira do Brasil fixada ali com silver tape na parede, a própria estrutura ali não demandava nenhuma mega produção, isso tudo fez super muito simples. Sucesso durante a campanha, pois né? Foi muito bem recebido. Sim. Assim, esse cara tá falando a verdade. E aí isso foi um mantra nosso. Olha, pode ser antipático, mas defende aquilo que você acredita, por mais que não seja uma coisa que vai agradar todo mundo, mas você é aquilo. É interessante. Então, acho que essa coerência foi muito importante. Essa autenticidade, simplicidade do seu pai, muitas vezes é comparada justamente com um antagonista dele, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse sentido, o senhor enxerga semelhanças entre as duas personalidades, no sentido da autenticidade, da simplicidade? Amanda, eu vou te falar que, assim, facilidade de lidar sem com dúvida o público. alguma, são duas pessoas que mexem com as emoções, né, de milhões de brasileiros. Infelizmente o Lula foi por um caminho que a gente está vendo aí agora e está apenas começando, que assim eu tenho dificuldade de comparar um com o outro porque é tanta diferença na essência, então é difícil falar que eles são parecidos. Mas no campo da comunicação talvez seja mais fácil identificar essas semelhanças. Mas talvez o Bolsonaro seja genuíno e o Lula não seja um pouco mais artificial. Ou talvez as mancadas que muitas vezes ele deu, de repente ele não estava na sua faculdade mental normal, no seu grau etílico zerado, talvez, né? O que não acontece com o Bolsonaro, ele tem essa essência, o Jair é um cara super simples, de hábitos super humildes. O senhor chama de Jair em casa? Não, chamo de pai, né? Ah, eu tenho dificuldade de chamar de Jair aqui, mas em respeito, obviamente. Então ele é um cara simples demais, um cara caseiro, gosta de ver um futebol, né? É uma das paixões dele, sempre foi super família, sempre se preocupou demais para que não faltasse nada para a gente dentro de casa. Então, ainda capitão do Exército, ele tinha aí as aventuras dele de tentar ir para um garimpo durante as suas férias. Vai que ele achava, né, uma pepita de ouro, podia comprar um danoninho a mais para a gente. E aí, deu sorte alguma vez? Não deu. Como é que é a relação com seus irmãos, né? Porque a gente vê que todos vocês, os três mais velhos, são políticos, né? O senhor senador, o Eduardo deputado, o Carlos vereador. Como é que o senhor se descreveria e os outros três também? Quem é o mediador, quem é o briguento, quem é o conciliador, o mais calmo? Eu tenho duas filhas, né? E apesar de ser mesmo pai e mesma mãe, né? São totalmente diferentes. As personalidades. Personalidades completamente diferentes. Então, eu acho que acaba naturalmente um complementando o trabalho do outro. Né? Vocês são muito unidos? Muito unidos, sempre fomos muito unidos. Esses momentos recentes agora, a gente conversa bastante nessa linha, olha, não vamos deixar, né, essas intrigas que muitas vezes uma parte da imprensa insiste em colocar pilha num irmão contra o outro. A gente trabalha bastante essa parte para não deixar esse valor que para nós é muito caro, muito importante, a nossa união, que isso interfira, ao que foi fundamental ao longo de toda a nossa criação, ao longo da nossa momento de forjar o nosso caráter, a atuação dentro da vida pública. Nós sempre fomos muito unidos e assim, é tão
automático, Amanda, que não tem uma combinação. Não, vamos aqui juntar nós três, o que é que a gente vai falar sobre determinado assunto, vamos combinar uma versão, não tem isso. A gente acaba praticamente ao mesmo tempo trazendo para as redes sociais ou trazendo a pública a opinião nossa sobre o mesmo assunto, e são 99% das vezes, acredito eu, convergentes. Por isso, porque sempre o Jair sempre foi muito presente, né, e sempre foi muito atencioso na hora de dar o mais calmo nas redes sociais, pelo menos. Eu não sei, talvez porque eu seja mais velho, seja referência para os outros irmãos. Você era mais moderado. Vezes. Já sou pai, eles não são ainda, então também dá uma moderada forte, né, em alguns impulsos que a gente poderia ter. O senhor faz esse papel um pouco, às vezes, de moderador, de conciliador, de chegar para o irmão um pouquinho mais novo? Mas eu faço até com meu pai às vezes, né? Eu falo, pô, pai, vai por uma linha, vai por outra. Né, e eu chamei de pai, tá vendo? Tá vendo? Pronto. É só puxar muito o assunto familiar, acaba saindo. Então, e ele é um cara tão humilde, meu pai é um cara tão humilde que ele ouve os filhos também, ele ouve as pessoas que estão ao redor, que ele tem confiança, né, e nem por isso ele é uma metamorfose ambulante. Na sua essência ele mantém aquilo cristalizado, mas dos pilares. Mas no que ele não tem conhecimento, ele não tem o menor problema em pedir ajuda, em ouvir e formar uma nova opinião. A gente vê isso, né? No Ministério da Economia, ao delegar algumas funções para o Paulo Guedes, para o Sérgio Moro. Isso não foi a mudança dele, Amanda. Até algumas pessoas criticam. Economia foi um assunto que... Ele nunca teve esse viés liberal, né? Ele sempre teve um viés. Ele nunca precisou se posicionar muito sobre isso. Até então, ele era um deputado federal que representava inicialmente, né, o segmento ali mais voltado aos militares, forças armadas, segurança pública, servidores públicos e tal, segurança. Ele nunca precisou se posicionar sobre isso, porque ele nunca participou de comissões temáticas envolvendo a economia. Então, a partir do momento... Tem muita gente que cobra pelo fato de ele estar 28 anos no parlamento e não entender de alguns assuntos mais aprofundadamente de economia. Qualquer casa legislativa tem aqueles que são mais inclinados a uma atuação na educação. Eu aqui, por exemplo, na segurança pública também é um carro-chefe meu. Então, quando tem um assunto envolvendo orçamento, eu vou me consulto com outro deputado que entende mais do que eu, não tem problema nenhum. Essa é a função do parlamentar, representar um segmento. Agora, quando ele está em um patamar de presidente da República, ele, obviamente, por ser uma pessoa extremamente inteligente também, né, ele passou num dos concursos públicos mais difíceis à época no Brasil, a Academia Militar das Agulhas Negras, pouquíssimas vagas, ele estudou em escola pública, passou praticamente ali, em função da base que ele teve de escola pública, e por ser um autodidata, uma pessoa esforçada. Então, esse tempo de caserna, 17 anos de exército, Amanda, deram uma visão macro para ele sobre todos os assuntos estratégicos para o nosso país, que ele tem condição total, né, de pelo menos ali ter um norte do que ele pensa sobre economia. Agora, quando você tem que subir um degrau, 2 degraus, ele ouve o que, pelo menos ele vai ter que arbitrar, né, opiniões diferentes. Houve um cara que é o Paulo Guedes, sim, que é o Papa, nesse assunto aqui no Brasil, um cara respeitadíssimo internacionalmente, né, e quando você conhece o Paulo Guedes, então você vê que ele é muito mais do que isso tudo. É extremamente inteligente, sensível e que está ali para colaborar, uma pessoa que não precisava, mano. Está com a sua vida bem encaminhada, realizada, mas também entrou nessa porque tem esse sentimento de patriotismo que é comum a toda a equipe. Quando a gente vê a eleição do Bolsonaro, né, a gente vê que há uma superposição assim, de muitas camadas e muitos interesses que acabaram convergindo na persona do Jair Bolsonaro. Então, tem a pauta de moral de costumes, de segurança pública, de economia com esse viés mais liberal que o Paulo Guedes trouxe, esse verniz para a campanha. Na sua opinião, na sua avaliação, qual o principal desafio do novo governo? Olha, o principal, sem dúvida alguma, é segurança pública. Que a partir Antes disso, de economia, o senhor acha que segurança pública... Não tem isso, até uma coisa que o Jair falava, né, lá atrás, quando, né, você não sabe nada de economia, a economia não existe sem segurança pública, né? Como é que você vai vender um pãozinho na padaria, né, se tem arrastão ali, se tem assalto àquela padaria todo dia? Mas segurança pública existe sem economia, se não houver um bem-estar econômico, uma distribuição de renda? Eu acho que o Estado tem que ser pequeno, tem que ser mínimo, mas muito forte onde ele é necessário, que é a segurança pública, por exemplo, que é o primeiro passo. Né, sem o direito de ir e vir, você não consegue trabalhar. Você vai ter economia se você não consegue deslocar da sua casa para o seu trabalho? Tem que ter segurança pública. Então, essa bandeira que ele conseguiu expressar com mais clareza ao longo da campanha, que tem que ser intolerante com o marginal, não tem jeito. Então, não tem jeito essa política de olhar direitos humanos para eles como se eles fossem vítimas da sociedade, né? Você ser a favor de desarmar a população de bem, enquanto na prática a gente vê os marginais altamente armados. Isso é uma política falida. Mas os direitos humanos não são importantes? Claro, inclusive também? São tão importantes que até nesse momento ali de fechamento dos ministérios, uma coisa que eu ponderei também junto a ele, fiz coro junto a ele, nós ouvimos a bancada das mulheres na Câmara, a gente já tinha essa ideia de, olha, será que a gente vai tratar os direitos humanos realmente de uma forma, vamos ignorar esse assunto?
porque ele sempre foi muito distorcido. Desde Fernando Henrique Cardoso, década de 90, os direitos humanos são tratados com esse olhar, né, que, repito, são um dos principais fatores da segurança pública estar falida hoje em dia. Por que a gente vai deixar esse assunto de lado, se nesse momento a gente pode dar um destaque maior, transformar isso no Ministério da Família, Direitos Humanos e Mulheres, por exemplo, né, perdão. E com isso, a gente mostrar para a população qual é o direcionamento que tem que ser dado, que é de defesa das mulheres, dos idosos, das crianças, das pessoas com necessidades especiais, das vítimas de violência. Então, esse norte que nós vamos dar, eu espero, né, que seja essa a decisão do Jair, de manter esse assunto numa pasta com status de ministério, a gente possa mostrar como é que se faz direitos humanos. E nada melhor que botar uma mulher, né, que tenha pensamentos, né, conservadores, ligados às questões religiosas também, para mostrar que a família, que a base da sociedade tem que ser valorizada e direitos humanos tem que começar valendo para essas pessoas. As minorias, por exemplo, como o LGBT, não acabam ficando desatendidas no Ministério, assim, que tem contrário. Justamente uma mulher com uma pauta conservadora, mais ligada à família, à tradição. Você imagina, né, se a gente está falando de segurança pública, né, de combater a impunidade, aquelas pessoas que agridem as outras por causa da opção sexual dela vão ser punidas. Então eu digo sempre o seguinte, a gente não precisa ter o nome LGBT, negro, índio e diversas outras minorias para falar que a gente vai dar atenção para esse segmento. Todas essas minorias serão contempladas direitos humanos, na minha opinião, direitos humanos contempla isso tudo. Senador, houve uma fala da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, né, ex-presidente do Supremo, que o senhor, inclusive, comentou no seu Twitter sobre o governo do seu pai. Ela disse, e eu cito, né, exatamente assim, estamos vivendo uma mudança conservadora nos costumes, às vezes perigosamente conservadora, porque a tendência é que direitos fundamentais que são conquistados, foram duramente conquistados, a gente recue. Na solenidade de 30 anos da Constituição no Congresso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que não basta reverenciar a Constituição, é preciso cumpri-la. Todas essas declarações ecoam alertas e uma preocupação que houve durante todo o período eleitoral sobre possíveis riscos à democracia ou então aos direitos de minorias que supostamente a eleição do seu pai representaria. Como o senhor responde a essa preocupação? Como eu falei, a gente vai ter oportunidade de mostrar para essas pessoas que elas estavam erradas. Esse monstro que muitas pessoas criaram no seu imaginário sobre Bolsonaro simplesmente não existe. Estou garantindo para vocês que não existe. Como é que uma pessoa pode ser acusada de ser autoritária, de ser fascista, nazista, se ela defende um Estado menor, se ela defende que o indivíduo possa ter acesso a uma arma de fogo para se defender? Se é uma pessoa que respeita tanto o Congresso Nacional, alguns contratempos que existiram... Ele já deu declarações antigamente, né, sobre fechar o Congresso. Pois é, para tirar do contexto. Quando conversava com o Paulo Guedes, né, que aquelas medidas na parte da economia, né, que seriam ali importantes para o Brasil, o primeiro a chamar o Paulo Guedes, Paulo, vem cá, isso não passa no Congresso, tem o filtro do Congresso, você está esquecendo do Congresso. Como é que uma pessoa que quer implementar uma ditadura está tão preocupada com o Congresso? Se ele pode, né, criar uma situação e vamos fechar o Congresso agora, por exemplo. Então, isso não existe na nossa parte. Né, e em momentos que ele falou isso, foi porque foi repercutindo, na verdade, no sentimento da própria população. Em momentos críticos que a gente atravessava de corrupção generalizada, né, inclusive ele, na campanha, isso foi explorado contra ele, ele teve a oportunidade de responder. Se você fizer uma enquete hoje com quem está nos assistindo, você é a favor do Congresso Nacional como está aí? Você acha que funciona? Com certeza a resposta é ser negativa para o Congresso. Então, ninguém tem tanto respeito, no meu ponto de vista, quanto o Congresso. E mais, Amanda, a questão da governabilidade. Todos os candidatos que estavam colocados, nenhum conhece tão bem o Congresso Nacional e aqueles que estão lá e a forma como lidar com cada um, como o Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ele está estreando uma nova forma de fazer política. E outra grande preocupação é como se dará essa relação do governo do seu pai, Jair Bolsonaro, com o Congresso Nacional. A gente vê agora pelas indicações das nomeações técnicas dos ministérios que não estão passando pelos partidos, como se fazia tradicionalmente, né? Passar pelos presidentes ou pelos líderes de partido, ter aquela indicação partidária. No máximo, você tem uma indicação de uma bancada temática. Isso vai funcionar? Como é que será essa negociação política no governo de Jair Bolsonaro? Em primeiro lugar, eu acho que ele está buscando a legitimidade do Congresso Nacional. Quando ele houve bancadas importantes, que algumas com mais de 100, 200 parlamentares, algumas quase 300 parlamentares, como a da Agricultura, ele está legitimando esse papel de intermediar os interesses da população, que são ali os representantes da população, junto ao governo federal. Então ele está atendendo muito a essas bancadas, está dando uma atenção muito especial aos parlamentares. Se você vai lá na transição dele, no CCBB lá em Brasília,
é um entra e sai de deputado, senador o dia inteiro. Então ele está dando atenção, há uma preocupação do Onyx Lorenzoni, que vai ser também um grande articulador nessa pasta, em fazer essa interlocução. Agora está o momento de definição de ministérios, então a segunda etapa é essa aproximação maior. Eu tenho a certeza que o parlamento vai compreender a resposta que os eleitores nos deram nessas urnas, que não é para fazer o tomar lá da cá. Não, o Jair cansou de falar, olha, se é para fazer igual aos outros, eu estou fora. Não é a minha forma de fazer política. Então não adianta mais você querer barganhar, criar uma trincheira dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado, para extorquir o governo federal exigindo espaço em ministérios, em agências, em secretarias. Então, se as pessoas têm um quadro técnico que está ali condizente com o que a gente está defendendo, que a pessoa seja competente, ficha limpa, né, tem um posicionamento político, ideológico alinhado conosco, qualquer parlamentar pode sugerir nome, está aberto. Inclusive, né, poucos sabem, tem alguns ministros que surgiram a partir de conversa com um secretário no corredor, com segurança da Polícia Federal. Como quem, por exemplo? Tem um exemplo? Não, o nome eu não posso dar ainda, né, mas certamente assim, não foi o ministro escolhido em função disso, mas surgiu na mesa a partir de uma sugestão dessa. É com a pessoa que ouve, olha, se foi uma sugestão boa, não importa de onde veio, se for uma sugestão boa, o perfil agrada, vamos conversar. Então a nossa intenção é sempre dar certo. Então não é para atender um deputado, não é para atender uma bancada de senadores, é para atender quem é a população. Eu acho que foi para isso que a gente foi eleito. Eu acho que assim, Amanda, o eleitor votou no Bolsonaro para ele colocar lá um monte de militar mesmo, um monte de cara que tem uma linha de pensamento parecida com a dele, porque qual é a imagem que a população tem do militar? São pessoas disciplinadas, honestas, patriotas. A gente passou quanto tempo aqui com governos indicando para ministérios importantes pessoas que não entendiam nada daquele assunto. Olha o Ministério da Defesa. Foi comandado por comunistas, por sindicalistas, muito tempo. Eu não sabia a diferença, o ministro da Defesa não sabia a diferença de um capacete para um pinico. Pô. Então, assim, a gente tem que ter respeito com aquelas pessoas que vão ser atendidas mais diretamente por aqueles ministérios. Senador, quando o senhor tocou nesse ponto dos militares, é um ponto importante, porque é o governo que tem mais militares, maior número de participação de militares desde a redemocratização. Acho que são 7 ministros militares. E aí é uma preocupação tanto nos quartéis, que haja uma politização dos quartéis, ou que haja uma identificação, uma associação em demasia do governo Bolsonaro com os militares, e também há uma preocupação entre os civis, né, entre os críticos, os analistas políticos, no mesmo sentido, que seja um governo com viés pesadamente militar. Como é que o senhor responde? Vai ser um governo com viés de ordem, de progresso, né, de respeito às tradições do nosso país. E, mais uma vez, a partir do momento que o governo for acontecendo, até aquela pequena minoria, né, que está criticando pelo fato de ser militar, né, que está incomodada com a mudança, a gente está quebrando o sistema mesmo. Está radicalmente, uma mudança radical nesse sentido. A mudança sempre causa reação, né? Causa em qualquer reação, sentido que ela alguns vier. setores até, não estou dirigindo a rede de TV, mas há setores da imprensa, alguns setores da grande imprensa que estão mais incomodados. Mas vocês não acham essas críticas naturais na relação com a imprensa? Vindo de quem vem são naturais, não tem a menor dúvida. Porque a partir do momento, Amanda, que a crítica começa a acontecer de uma forma que não é racional, a pessoa não critica com o cérebro, a pessoa critica com o fígado, ela vai perdendo a razão, deixa de ser um analista, um crítico e passa a ser um torcedor. Isso acontece direto. Eu lamento que pessoas até consagradas aí começam a partir de um preconceito totalmente equivocado, premissas totalmente mentirosas para fazer uma análise acerca de Bolsonaro, e esses generais vão dar uma resposta que vai surpreender muita gente positivamente, porque são pessoas extremamente inteligentes. Você para conversar com o general Heleno, o cara é uma enciclopédia ambulante. O general Santos Cruz é uma pessoa que tem uma bagagem cultural, uma vivência que poucos brasileiros têm. Esse é um bom exemplo, o general Santos Cruz. General General Mourão, uma pessoa super qualificada também, que está ajudando. Presidente. Agora, o general Santos Cruz eu acho que é um bom exemplo, porque ele foi escolhido para um cargo eminentemente político, que é a Secretaria de Governo, que normalmente fica responsável por essa articulação com o Congresso, quando já tinha alguém na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, supostamente responsável por essa articulação com os parlamentares. De quem será essa função? Do Santos Cruz, do general ou do Onyx Lorenzoni? A função de secretaria ali de governo, ela é uma função de estar mais negociando com o parlamento, com a Câmara e com o Senado. E a função da Casa Civil sempre foi mais de coordenação dos ministérios e também da conversa, do diálogo
do governo federal com estados e municípios. Eu então, acho que pelo as pessoas menos ficaram sem entender, porque aí era um general para tratar com os políticos. É assim que vai acontecer? Esse preconceito de ser militar tem que mudar. Uma pessoa, não é preconceito por ser militar, é que os militares eles têm muita experiência em diversas áreas, como o senhor falou, de defesa, de infraestrutura, mas na articulação política em si. Essa é uma experiência, porque o general Santos Cruz não tem experiência com o Congresso. Mas qual a experiência com o Congresso que tem que ter? É essa velha política? Isso não tem mesmo, nem tem que ter. Se tivesse, não seria escolhido. Então, acho que é uma cara que o presidente Bolsonaro quer dar para os congressistas de uma pessoa séria, que vai receber as demandas legítimas, que a função do deputado, do senador, é atender também a sua base, ao seu estado, mas com coisas que são republicanas. Ele foi entendido até como um freio para as demandas dos parlamentares. Eu acho que não é um freio, é uma coerência por parte do Jair. Está sendo coerente com aquilo que ele sempre pregou, de fazer uma política de uma forma diferente. A intenção do Jair Bolsonaro é que o Santos Cruz fique com a maior parte, ou a grande parte da articulação política? Sim, e se houver necessidade, o Onyx também vai participar diretamente disso, vai ser uma função compartilhada. Então, mas o principal articulador é o Santos Cruz? No cargo, sim. Agora, a experiência do Onyx Lorenzoni no relacionamento, por conhecer, saber quem é quem no Congresso Nacional, é fundamental. Então, acho que vai ser um trabalho compartilhado, vão estar juntos diariamente. Porque foi encarado como esvaziamento de poder do Onyx Lorenzoni. O Onyx é talvez a principal pessoa próxima ao Jair em toda essa transição. O trabalho que ele faz é fantástico. Acho que por isso, talvez, o susto, né? Da parte do presidente Jair Bolsonaro, não tem nenhuma preocupação em esvaziar ninguém. Ali, todo mundo que está nomeado tem que, a gente parte do pressuposto que a gente tem a confiança, que a gente pode contar. Mas o nome da articulação política no governo Bolsonaro será o general Santos Cruz. O secretário de governo é responsável por isso e hoje é o general Santos Cruz. Voltando a essa história da articulação política, que é o que eu acho que talvez seja um dos principais pontos do governo, como vai se dar essa negociação, porque é uma novidade para todo mundo, né? Para os parlamentares e também para o Poder Executivo. Muitos políticos alertam para o fato de que a negociação com as bancadas temáticas, como o Jair Bolsonaro tem feito até agora, não é suficiente, principalmente para aprovar temas ligados à economia, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, até porque essas bancadas, às vezes, votam de formas diferentes, muito parecidas, obviamente, nos temas ligados à moral e a costumes, mas diferentes nas pautas de economia. Não é razoável essa análise? Eu acho que quem vai fazer o controle de qualidade do Congresso é a população. Se não fossem as redes sociais, seria impossível o Jair Bolsonaro ter sido eleito presidente. Então vocês vão continuar usando as redes sociais para pressionar o parlamento? Até isso, Amanda, mudou. Por que o político tem medo? Não é de gente na rua? Agora mudou, é gente na internet, é gente pressionando, nas redes sociais, por e-mails e também nas ruas. Então só mudou ali a forma de manifestação. Então quando você já há algumas decisões até, Amanda, nem precisa ser político para entender e compreender essa pressão popular via internet. A gente já viu alguns ministros até do Supremo Tribunal Federal também recuarem um pouquinho na posição que tinham tomado, às vezes uma posição institucional, recua um pouquinho, pensa melhor por causa da pressão popular. O senhor acha que até os ministros do Supremo hoje não estão imunes a essa pressão popular? Todo mundo está submetido a isso, como tem que ser. É o poder emana do povo. Então tem que ser dessa forma. Então a gente está acreditando muito que com essa força que o Jair foi eleito, uma votação tão expressiva e tão significativa, porque ele está, sim, com essa força agora para imprimir um ritmo maior de mudança que a sociedade espera. E nos acusam de ser conservadores, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que foi tão acelerada essa pauta chamada progressista, em especial na questão dos valores, que a própria sociedade falou, opa, está muito rápido, vamos devagar com isso aí. Então, se houve um exagero de uma parte, agora é normal um ciclo de pautas mais conservadoras que atendam a esse play da população. E aí não pode haver exagero da outra parte também? Mas a gente tem que esperar acontecer, pelo menos, para acusar eles de alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque as pessoas que, pelo menos, assim, eu falo pelo Rio de Janeiro, a bancada de deputados federais que foram eleitos aqui no Rio de Janeiro, são 12 novos deputados federais, tem um padrão totalmente Bolsonaro. Tem esse alinhamento. Então, vão fazer uma defesa desses valores que todos nós dentro do PSL pregamos. E assim vai acontecer, acredito eu, dentro de vários outros partidos, porque não foram poucos aqueles candidatos que gostariam de ter caminhado com a gente na campanha, ou que se arrependeram de não terem vindo para o PSL, ou que se arrependeram de não apoiar o Jair Bolsonaro para presidente já desde o primeiro turno. Eu acho que essa força vai estar muito bem representada no Congresso Nacional
E vai ter esse controle, sim, por parte da população, não tem dúvida. Porque eu acho que o grande temor, talvez, que os analistas digam, é que existe, obviamente, essa desideologização, nossa, é até uma palavra, a gente precisa separar sílabas para falar, que é uma preocupação por parte do governo do seu pai, Jair Bolsonaro. Agora, a preocupação do outro lado é que haja uma ideologização, só que com um sinal trocado, né, que é o sinal conservador. Então, quando a gente, escola sem partido, ou mesmo a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, ou seja, que isso ainda é carregado de ideologia também, só que uma ideologia do outro lado, uma ideologia mais conservadora, de direita, tradicional. É o seguinte, não vai ser uma... É difícil conseguir um equilíbrio, não vai ser né? uma ideologia elevada a -1, você quer dizer, né? O oposto. Vai ser diferente. Vai ser o contrário. Porque a ideologia, Amanda, foi usada ao longo dos últimos anos para assaltar os cofres públicos. A título de estar trabalhando por uma causa, por uma bandeira, por um projeto social, democrata ou comunista, eles próprios faziam questão, né, quem estava no poder de manifestar isso, o Estado foi assaltado. Como eu te falei, a gente está vendo com lupa o orçamento, as receitas de alguns órgãos do poder público. É assustador. Há 2 dias me apresentaram, por exemplo, como é que funciona Furnas. Deus me livre. Se tinha ali uma expectativa de receita aí de 3, 4 bilhões de reais com Furnas, quem me apresentou um dossiê com várias informações absurdas, tudo loteado de uma forma criminosa, era para Furnas, por exemplo, está faturando mais de 15 bilhões por ano. Quem está pagando é o povo brasileiro. Para que e tem problema, para não usar uma palavra mais baixa, desde as coisas mínimas ali até aquelas coisas macro. Aí, eu estou falando de um órgão. Como é que ficam as indicações para o 2º e 3º escalão? Aí também em estatais, em autarquias? Tem que continuar sendo o mesmo critério técnico. Todo mundo, Amanda, não vai ter a nomeação de partido, porque os partidos ainda esperam por isso. Tem alguns que vão se encontrar com seu pai essa semana, né? O MDB, o PSDB. Se for uma indicação de uma pessoa técnica, com currículo, ficha limpa, né, que não está indo para lá para indicar algumas pessoas e em troca aquele parlamentar que indicou garantiu o voto para o presidente da República, isso não pode acontecer, isso é velha política. Tá? Então, assim, como vai ser? O tempo vai mostrar, mas não dá para ser dessa forma, sabe? Então tem que enxugar muita coisa, tem que privatizar um monte de coisa, tem que extinguir um monte de coisa. Eu acho que nessa linha, o ministro que é escolhido, ele quando conversa com o presidente, a conversa na mesa é essa, tá? A conversa na mesa é essa. E tudo às claras, não tem que ter conversinha no ouvido de ninguém. A decisão sobre quem vai ser ministro, sobre quem vai ser presidente de algum órgão importante, acontece numa sala com 10 pessoas ouvindo tudo, não tem nada a esconder de ninguém. Isso por si só, mano, eu te garanto, vai começar a aparecer muito dinheiro para chegar quem precisa na ponta da linha. E é isso que a população espera e é para isso que a gente foi eleito. Eleição para a presidência da Câmara e do Senado, né? Porque dando a largada no governo do Jair Bolsonaro em janeiro, fevereiro, a gente já tem essa eleição que é importante para a mesa diretora. No Senado tem Renan Calheiros. Alguma chance do governo do seu pai apoiar essa eleição? Eles já disseram que não vão se intrometer, mas eles vão trabalhar contra a eleição dos Renan Calheiros? O presidente Jair Bolsonaro não está se metendo de fato em nenhuma eleição na Câmara e do Senado. O PSL, o seu partido eu na condição de senador, né, de estar ali, obviamente, por ter o sobrenome também, eu sempre falo isso, não sou um senador comum, eu também sou filho do presidente e não estou querendo me vangloriar disso não, tá? Eu só estou dizendo que é uma responsabilidade a mais, claro, natural, que eu tenho, e sem dúvida alguma, se eu estou falando em fazer uma política de uma forma diferente, de uma forma nova, é importante que o Renan Calheiros entenda, né, que ele, para grande parte dos brasileiros, representa essa velha política. Então acho que não é coerente com o que a gente ouviu nas urnas, com a resposta das urnas, você escolheu o Renan Calheiros como presidente. E digo mais, a forma que ele faz política e que ele tem buscado os votos de alguns senadores, Amanda, me preocupa. E me preocupa mais pelo seguinte, os senadores que estão dando ouvido ao Renan, o que será que o Renan está prometendo? Já que ele sempre foi muito habilidoso com essa articulação, mais prometendo coisas que não estão mais na sua alçada, que hoje, né, estão com outro governo, com outro presidente, qual é o senador que está caindo no papo dele? O que ele pode estar prometendo para esse senador? Né, será que ele vai poder entregar isso para esse senador? Então, por outro lado, os vários candidatos que estão se colocando, Amanda, né, tem aí o Davi Alcolumbre, tem o Esperidião Amin, está colocado o nome, o Álvaro Dias está com seu nome colocado, até o Tasso Gereissati também parece que está com seu nome na mesa para concorrer. São nomes melhores do que o do Renan. Eu digo o seguinte, sem dúvida alguma são nomes melhores.
que eu também não tenho dúvida que será um conjunto de senadores que vai, no fim das contas, se aliar contra esse projeto, que é o projeto da velha política. Eu tenho vontade de conversar com o Renan. Ô, Renan, olha só, numa boa, eu tenho idade para ser o seu filho. O que é que você não entendeu? Você vai continuar fazendo essa velha política? Você não viu o que aconteceu no seu estado? Quase que ele não se elege senador. Olha o que aconteceu com vários dos seus colegas que não conseguiram a reeleição para o Senado. Vamos dar uma chance para o Brasil, pô. Pensa nos seus filhos, nos seus netos. E na Câmara, então o senhor acha que... pode parecer, Amanda, uma posição um pouco ingênua, mas é aquilo que a gente não pode daquilo que a gente não pode se distanciar, que é a essência de um parlamento, que a gente tem que resgatar. A gente vai a todo custo, ao longo desses 4 anos de governo Bolsonaro, buscar e trazer concretamente para dentro do plenário do Senado. O senhor acha que o mesmo vale para o Rodrigo Maia na Câmara? Pode ser que sim, mas eu digo o seguinte, lá na Câmara eu não estou participando das conversas, mas eu vejo também outros nomes fortes ali, né? Acompanho, vejo lá o nome do João Campos, né, como um nome que está surgindo forte ali também. Há outros candidatos que também seriam simpáticos à bancada do PSL, de deputados federais, né, e o Rodrigo Maia também carrega um pouco disso. Eu não tenho dúvida que carrega um pouco disso, mas é uma pessoa, né, que está ali com o seu nome posto, e aí a negociação para uma posição ou não junto ao Rodrigo Maia não está fora da minha alçada, vamos dizer assim. Senador, eu vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com o senador eleito Flávio Bolsonaro. Não sai daí. Estamos apresentando É Notícia. A notícia está de volta com o senador eleito, filho mais velho do presidente eleito Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Senador, seu irmão Eduardo Bolsonaro disse na semana passada a um grupo de investidores nos Estados Unidos que seria difícil aprovar a reforma da Previdência no ano que vem. Ele disse o seguinte: será difícil, será uma briga, talvez não consigamos fazer, mas faremos o nosso melhor. O senhor concorda com seu irmão? Não, difícil, acho que seria nesse atual mandato, nesse atual Congresso. A reforma da Previdência, Amanda, está bastante amadurecida, eu acho, na cabeça da população, né? Então, a forma como vai ser isso enviado ao Congresso, talvez não apenas em forma de proposta de emenda à Constituição, que exige um quórum maior, a parte que vai, por exemplo, via projetos de lei, portanto precisa de um quórum menor para que seja aprovada, eu tenho a convicção que a gente vai ser vitorioso nisso. É óbvio que é sempre um tema espinhoso. Mas é que a grande parte mais difícil, né, mudança da idade mínima, etc., tudo isso demanda uma emenda constitucional, né, mas um tem que ser quórum feito. Eu acho que, qualificado. como eu falei, a população já entendeu que é necessária uma reforma, o brasileiro e a brasileira estão vivendo por mais tempo. Muitos acabam se aposentando, se sentindo úteis ainda para continuarem trabalhando, para continuarem no serviço ativo. O senhor acha que vai ser mais fácil aprovar nesse novo mandato? Vamos usar que é menos difícil, porque vai ser sempre difícil. Entendi. Então, eu acredito que a gente vai conseguir sim, com a composição do novo Congresso, mas não vai ser uma coisa ali fácil e de imediato logo no começo do governo. Na comparação com a reforma do presidente Temer, como será a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro? Porque o seu pai disse também na semana passada que não podemos salvar o Brasil matando idoso, numa referência à proposta do Temer. Só que o texto original já tinha sido bastante suavizado, previa uma economia que era metade da prevista inicialmente. Quer dizer, a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro deve ser no mesmo padrão que a do Temer, mais suave, menos suave? Pelo que o senhor tem diferente, conversado Amanda. com Paulo Guedes? Não tem um texto ainda, uma redação final pronta, mas tem que ir tocar em alguns pontos que a atual reforma não toca. Tem que haver uma diferenciação do tipo de trabalho que as pessoas fazem e para calcular o tempo necessário para que ela se aposente. Não tem alguns trabalhos que são trabalhos maçantes, braçais, perigosos, que expõem as pessoas ao risco de morte. Então não dá para você querer comparar, por exemplo, um policial militar se aposentar com o mesmo tempo de serviço que alguém que está numa função burocrática. Mas essas já são categorias especiais, né? Sim, mesmo mas na isso também entra na discussão de reforma da Previdência. Elas já se aposentam mais cedo e pelo texto mas do Temer iriam continuar se aposentando. Há uma pressão para que haja uma regra geral para todo mundo. Né? Porque os militares estão de fora, só porque o presidente é militar, vai ser diferente por isso? Não. Não é porque ele é militar, é porque há realmente algumas características, algumas peculiaridades que tem que ser levadas em consideração. É aquela pessoa que do meio rural, que passa a vida inteira cortando cana, aquele trabalho braçal, cansativo, será que ele aguenta fazer o trabalho dele aos 65 anos de idade? Será que isso não é uma coisa desumana? É nessa linha que o Jair tem falado, que tem que ter um olhar diferente. Então, algumas categorias, vai haver exceções para algumas categorias. Mas, de forma geral, 65 anos para aposentadoria como idade mínima parece razoável para o senhor? Parece razoável, mas com alguma transição para aqueles que
que estão na iminência de se aposentarem não sejam penalizados. Com as regras de transição. O senhor participou do encontro do Bolsonaro também na semana passada com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, que naquele famoso café da manhã que eu sei que o senhor levou. Qual foi essa contribuição para o café da manhã? A missão de comprar o café da manhã ficou comigo. Eu até demorei um pouquinho a chegar ali. Chegou atrasado. O presidente estava ali já, pô, tá onde, moleque? Tá demorando. Então eu cheguei ali uns 15 minutos antes do John Bolton chegar. E aí, na verdade, eu comprei o Danoninho para fazer a brincadeira com o assessor do meu pai. Eu comprei o Danoninho para você. Só que ficou em cima da mesa. E aí apareceu. E aí virou aí alvo, né, da análise daquelas pessoas que entendem de etiqueta. E um recado para você, não teve nada de premeditado. O Jair Bolsonaro é aquilo ali. É mesa sem toalha mesmo, todo mundo come com a mão, não tem prato para cair o farelo do pão. Minha esposa briga comigo, pô, você parece bicho, bota um prato aí para comer esse pão, ou o farelo cair na mesa. Eu falei, depois eu passo um paninho, tá resolvido, não precisa brigar comigo. Acho que ele demonstra mais uma vez a sua essência, né? Tem lá a latinha de leite moço em cima da mesa para passar no pão. Ainda fiz até uma cortesia, comprei um American Cake, né? Um bolo americano lá para fazer uma média, só que ele nem tocou no bolo, foi direto no bolo de fubá que dava na mesa. Ele gostou do bolo de fubá. E do pão de queijo, tinha pão de queijo? Tinha pão de queijo também. Então, mas assim, foi sem dúvida alguma, dá uma descontraída, né? Dá um tom mais ameno e familiar ali na conversa. Mas a conversa era séria. O que vocês trataram? Muitos assuntos estratégicos foram tratados. Essa política externa prevê um alinhamento maior aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não são o nosso principal parceiro comercial, é a China. Aí há alguns analistas que temem que a China seja deixada de lado e a China é a grande responsável, a maior responsável pelo superávit na balança comercial brasileira. Não, olha, não tem nada contra a China. Há um alinhamento aos Estados Unidos por nossa parte, por questões mais ideológicas, né, por questões ocidentais. Com a administração Trump, especificamente. Também. Eu acho que os Estados Unidos, por muitos e muitos anos, por vários governos, foram deixados de lado por questões ideológicas. O brasileiro perdeu muito com isso, no avanço em tecnologias, na geração de empregos aqui no Brasil. Então, isso tudo foi tratado, dos investimentos das empresas americanas aqui. Quer dizer, essa aproximação vai trazer bônus para o Brasil, vai gerar dividendos? Até porque se olha estrategicamente, o México está agora com um presidente que tem uma relação mais bélica, vamos dizer assim, menos amistosa com os Estados Unidos. Então é natural que muitas empresas... E o Trump é um negociador muito duro, né? A gente vê o lema dele é America First, né? Os Estados Unidos primeiro. A gente viu a negociação dele com a China agora nessa guerra comercial, essa renegociação do NAFTA com o Canadá e com o México. Quer dizer, ele impõe princípios mais duros. Isso não pode ser exigido do Brasil também? Por que seria diferente? O Brasil é estratégico para qualquer grande potência do mundo. Só que a gente sempre abdicou de fazer essa política internacional por questões ideológicas. O Brasil se aproximou de países que nem são democracia, são ditaduras, como Cuba, Venezuela. Então a gente abriu mão, né, inclusive dando dinheiro do contribuinte brasileiro para outros países, em detrimento desses investimentos aqui, que são importantes. Quando tem um livre mercado, a concorrência acontece, a geração de empregos aqui tem que voltar a acontecer, isso vai chegar com segurança jurídica. Qualquer lugar que a gente vá lá fora conversar com investidores estrangeiros, Amanda, é um manto da desconfiança em cima da gente. Olha, eu não vou investir bilhões lá no Rio de Janeiro, porque além da possibilidade de eu ser achacado pelo governo, a realidade está para mostrar, né, que o governo achacava as grandes empresas, eu não tenho segurança jurídica, a lei muda toda hora, então eu não consigo fazer um plano de negócio de 5, 10, 15 anos, porque a cada 3 anos a lei muda, eu vou fazer o que no Brasil? Olha o risco de se investir no Brasil. É essa mensagem que a gente já levou também para todos os investidores, né, internacionais, de que vai ser diferente com o governo Bolsonaro e vai começar a ser diferente já logo nos primeiros dias. Isso eu posso garantir para vocês, que por parte, né, do que depender de decretos, portarias, normatizações internas, ou seja, que podem ser feitos diretamente pelo presidente para desburocratizar muita coisa, isso vai acontecer e o resultado, na minha avaliação, vai ser muito rápido. Eu estou muito otimista com o início do governo Bolsonaro, porque vai transmitir essa confiança para todo mundo, inclusive para os empresários brasileiros, que, não tenho dúvida, em sua maioria esmagadora, Amanda, eles também estão, né, com esse sentimento e com uma tranquilidade muito maior agora com 2019 do que tinham, né, nos últimos meses. Mas é uma anos. estratégia de transformar os Estados Unidos no maior parceiro comercial ou no país mais próximo ao Brasil, mais do que a China? O maior parceiro comercial do Brasil vai ser aquele
que trouxer mais vantagens para o povo Porque brasileiro. hoje a gente tem uma balança deficitária. Já teve ao longo dos últimos 10 anos uma balança muito deficitária. O problema da China, que o Jair sempre colocou, Amanda, não foi o investimento chinês, né? Foi a atuação de empresas públicas da China vindo aqui comprando, investindo em setores estratégicos para a gente. Sempre foi preocupação dele. Como é que você fica na mão, né, de uma empresa que é ligada ao governo chinês? Não é uma empresa privada. É um ente público, bancário com governo, com dinheiro público da China, que vem aqui. Então a gente está tirando de uma estatal brasileira e dando para uma estatal chinesa para quê? Se a gente pode buscar parcerias com empresas privadas, né, que possam garantir para a gente ali, por exemplo, o poder de decisão quando a gente está falando de setores estratégicos como energia. Então, assim, acho que é mais uma coisa que foi um pouco distorcida. O próprio Jair talvez tenha dado um pouco de margem para isso. Mas os Estados Unidos, sem dúvida alguma, vão ser um grande parceiro nosso aqui, com toda a capacidade de investimento, tecnologia que eles têm, como Israel também. Outra grande nação que o Brasil fez questão de cortar laços, até diplomáticos em alguns momentos do governo Dilma. Que a gente vai combinado alguma coisa nesse encontro, no sentido do Bolsonaro ir para lá e quando, ou do Trump vir para cá? Alguma chance do Trump participar da posse do seu pai? A questão da presença do Trump na posse, eu acho que é mais inviabilizada pela data, né? 1º de janeiro. 1º de janeiro é um dia horrível para se fazer uma cerimônia. Enfim, o Réveillon é comemorado em todo o mundo. Então, acho que não daria nem tempo. Acho que o Trump teria que passar o Réveillon no avião para chegar aqui a tempo da posse do Bolsonaro. Mas, sem dúvida alguma, num primeiro momento, as visitas não estão sendo confirmadas ainda, Amanda, porque estão dependendo da cirurgia que ele tem que fazer. Sim. De religação do seu intestino. Isso deve acontecer no final de janeiro. Mas do Trump vir para cá também. Também há. Então, assim, acho que vai ser um diálogo muito saudável, importante para o nosso Brasil e para eles também, né? Senador, pena que o nosso tempo acabou, porque eu queria te perguntar muito ainda sobre o Rio de Janeiro. Acho que vai ficar para uma próxima entrevista. Vamos para o nosso pinga-fogo. Então, eu falo uma palavra e o senhor responde com uma palavrinha ou uma frase rápida. Ditadura militar de 1964. Regime militar que nos salvou de uma ditadura comunista. Democracia. Valor inegociável. Sérgio Moro. Referência para todos os brasileiros. Paulo Guedes. Um professor que vai nos ajudar a trazer muitos investimentos e criar muitos empregos aqui no Brasil. General Mourão. Olha, uma pessoa firme e leal, né, ao Brasil. Wilson Witzel. Um governador que eu tenho a certeza que vai fazer um grande mandato e eu, assim como todos os fluminenses e cariocas, vamos fazer de tudo para que seja um governo que dê certo. João Dória. É uma liderança política que lá em São Paulo, né, também foi importante para que não pudéssemos dar margem ao crescimento do PT. Temer. Cumpriu um mandato tampão, com muitos acertos e muitos erros, né, mas que não teve o meu voto. Quem votou no Temer foi quem votou na Dilma. Lula. Uma pessoa que traiu a confiança de milhões de brasileiros e se mostrou ao contrário de tudo aquilo que ele prometeu ao longo de sua vida, de ser uma pessoa honesta, decente e patriota. Jair Bolsonaro. Vai ser o maior presidente da história do nosso Brasil. Um livro. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo de Carvalho. Uma música. Olha, eu estou ouvindo tanta música infantil por causa das minhas filhas. Eu quase falo que Patati Patatá, Vampirina, essas coisas. Vale também, tá? Vale tudo. Então acho que é uma dessa aí, pô. Um Patati Patatá, pronto. É o seu momento de que eu estou ouvindo as minhas filhas o dia inteiro. Momento de pai. Sabe que até na rádio eu não consigo mais ouvir música, eu ouço as rádios que tocam notícia. Tá bom. Um sonho. Olha, corresponder às expectativas de tantos brasileiros para que a gente faça a coisa certa nos próximos anos. Flávio Bolsonaro. Uma pessoa simples, um soldado do Brasil e que vai estar ali no Senado Federal para honrar a confiança também do povo do Rio de Janeiro, né, e que pede a Deus todos os dias muita saúde e sabedoria para fazer a coisa certa. Muito obrigada, senador. Obrigado. Foi ótimo participar dessa entrevista com o senhor aqui no seu gabinete na LERJ. Obrigado. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na semana que vem com um novo convidado. Uma ótima noite, uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.